privilégio do cristão a nossa acessibilidade diante de Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Volto para o versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Irmãos, nós temos privilégios significativos que são associados à nossa nova vida em Cristo Jesus. E nós não podemos esquecer que somos parte daqueles a quem Deus vê na dignidade, na posição mais elevada. Quando a gente olha para Efésios capítulo 2, versos 5 a 7, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar as abundantes riquezas da sua graça, para a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então eu preciso lembrar que nós temos acesso livre diante de Deus. E é realmente algo muito importante olhar para isso. E nós devemos lembrar então que agora, em Cristo, cada um daqueles que tem crido no Senhor Jesus, tem esse acesso pessoal a Deus. E o que é mais interessante, esse acesso é a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existe um tempo específico, e a gente vai ver em relação à nação de Israel, em relação ao sumo sacerdote, de acessibilidade dele a Deus, mas nós temos acesso pessoal a Deus. E com uma grande vantagem desse grande privilégio, eu creio que eu e você talvez jamais seja um termo muito forte, mas é jamais, nós teríamos acesso ao presidente dos Estados Unidos. Talvez nós jamais teríamos acesso às grandes autoridades constituídas. Teríamos que passar por uma longa verificação de acesso e tentar descobrir o que você quer fazer lá e tudo. Eu estou indo nos Estados Unidos, mas talvez no próprio país, com o presidente da República, talvez a gente não tenha acesso. Deixa-me contar para você algo interessante. Num colégio de adolescentes, crianças, adolescentes, estudava vários meninos e meninas, e na hora do recreio, houve um tempo deles ficarem ali conversando, e reuniram entre eles para descobrir quem conhece quem.
de pessoas importantes e que têm acesso. Então, fecharam uma roda e começou o primeiro e disse, olha, o meu pai conhece o diretor da escola. Ótimo, diretor da escola, muito bom. Aí outro garoto disse, olha, o meu pai conhece o presidente da Câmara da cidade. Muito bom, o pai tem acesso a ele. Aí o outro disse, olha, meu pai conhece o prefeito da cidade e tem acesso a ele. Aí outro disse, olha, meu pai conhece o governador do estado. E foi chegando e falando, e de repente tinha uma criança ali sentada, quietinha, cabeça baixa, e enquanto eles falavam de pessoas e autoridades que eles conheciam, né? E você, rapaz, garoto, seu pai conhece alguém importante? Aí ele levantou a cabeça e disse, sim, meu pai conhece Deus. Meu pai conhece Deus. E vou dizer mais para vocês. O seu pai tem acesso todo dia ao diretor da escola? Não. O seu pai tem acesso todo dia ao vereador da cidade? Não. O seu pai tem acesso todo dia ao prefeito, ao governador? E foi falando. Não. Pois então, o meu pai tem acesso a Deus todo dia. Qualquer hora, qualquer momento. Então, meu pai conhece a pessoa mais importante do mundo. E ele tem acesso a ele. E se vocês quiserem também ter acesso a Deus, como meu pai me ensinou, você pode ter. Você precisa abrir o seu coração, conhecer Jesus e falar com Deus. Irmãos, nós conhecemos Deus. E nós temos acesso a Ele. A qualquer momento, em qualquer lugar. Mas parece que há momentos nas nossas vidas que nós esquecemos que nós temos esse acesso. E vivemos uma vida de lamúria, de reclamação, de tudo mais, e nada está certo, nada está... A gente recorre a todas as pessoas e esquecemos do nosso acesso que nós temos a Deus. Cheguemos. Esse verbo é muito interessante. Cheguemos com verdadeiro coração. São 4 coisas interessantes aqui. Com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, nós nunca podemos esquecer que por conta da nossa identificação com Cristo, nós temos esses grandes privilégios. Por quê? Nós somos o privilégio, porque nós somos salvos por Cristo, perdoado, justificado, santificado. A gente olha isso em Efésios 2:8, a gente olha isso em 1 Coríntios 6:11. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, Romanos 8:16, a gente já viu sobre isso. Nós somos uma nova criação em Cristo, 2 Coríntios 5:17. Nós temos o grande privilégio de sermos templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. E é importante, irmãos e irmãs, nós olharmos para isso, porque nós temos o grande privilégio de sermos companheiros de Cristo, Hebreus 3:14. Filhos da luz, filhos do dia, 1 Tessalonicenses 5:5. Temos o grande privilégio de sermos o sal da terra, Mateus 5:13. E se pode pensar nas grandes, infinitas possibilidades e funções do sal. E lembrei de algo interessante. Conta também de uma criança que na escola dominical, o professor quis saber e pediu que eles fizessem algumas anotações e dessem as funções do sal. Qual que são as funções do sal? E o menino, olha, o sal é para temperar a comida, o sal é para dar sabor à comida. E foi, e no final, acabou, não tem mais função. Aí uma garotinha sentada ali no canto falou, olha, eu descobri que o sal provoca sede. O sal provoca sede. Come muito sal para você ver, você não vai beber litros. Então, o sal provoca sede. Irmãos, olhando para isso, o grande privilégio disso, nós somos o sal da terra. Em outras palavras, nós precisamos provocar sede de Cristo nas pessoas que estão ao nosso redor.
Temos o privilégio de sermos a luz do mundo. Mateus 5,14. Então nós podemos olhar tudo isso. Somos criados para as boas obras a fim de andar nelas. Temos o grande privilégio de sermos colaboradores de Deus e embaixadores de Cristo. 1 Coríntios 3:9. 2 Coríntios 5:20. E além disso, nós temos o grande privilégio de vivermos como igreja, em comunidade, crente que somos o corpo de Cristo. Somos seus membros individualmente, 1 Coríntios 12:27. Somos um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28. Temos o grande privilégio de sermos morada de Deus em espírito, Efésios 2:22. Temos o privilégio, então, de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas hoje à noite eu quero pensar rapidinho com você. O privilégio da nossa acessibilidade a Deus. Acessibilidade. Há uma tradução de Hebreus 10:22, diz assim: vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo foi salpicado em nós, para nos purificar, e porque já somos lavados com água limpa. Quando nós olhamos, então, para o período do Antigo Testamento, o povo de Israel, devia manter-se à distância. Eles não tinham o rico privilégio de ter a acessibilidade diante de Deus. Eles tinham que manter a distância. Mas olha que interessante, que vantagem agora em Cristo. Nós somos conduzidos para perto dEle. Por meio do sangue de Cristo, por meio do seu sacrifício. Portanto, nós somos encorajados a aproximarmos de Deus. Temos essa acessibilidade. E esta exortação, ela pressupõe que todos os cristãos, todos, são agora sacerdotes. Pois é dito que nós devemos ter ousadia, coragem. Para quê? Para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. E quando você volta os pensamentos para o período judaico, o povo era impedido de entrar no lugar santo, era impedido. E no Santo dos Santos, somente os sacerdotes tinham acesso. Somente, no primeiro evento, no primeiro espaço, somente o sacerdote tinha acesso no primeiro santuário. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote tinha acesso. E é interessante, olha comigo para Hebreus capítulo 4, versículos 14. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos. E é interessante nós olharmos mais uma vez para esta acessibilidade. Cheguemos com confiança. Tenhamos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amados, nós temos esse grande privilégio de poder chegar na presença dele. Olha para Hebreus capítulo 9, verso de número 8. Hebreus 9 e 8.
dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha o versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E se você continuar, você vai descobrindo, lendo, que agora o acesso à presença de Deus está aberto. Nós não tínhamos essa acessibilidade. A nossa aproximação é pelo novo e vivo caminho. Por que novo? Porque pode ter o significado de recém-imolado. Ou seja, o efeito recente. Por que é um caminho vivo? Porque é uma referência a Jesus Cristo na sua ressurreição. Portanto, há um Salvador vivo. Então, esse caminho que foi aberto para nós, direto na presença dEle, aberto pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Então, essa passagem, o que ela nos ensina? Ensina claramente que o véu entre os dois compartimentos do tabernáculo era uma representação do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, para que eu e você tivéssemos esta acessibilidade na presença de Deus, o véu tinha de ser rasgado. Isto é, o seu corpo, o corpo de Cristo deveria ser despedaçado na sua morte. Isso então nos lembra que nós não podemos nos aproximar da presença dEle por meio da vida sem pecado de Cristo, mas somente por sua morte na cruz. Então nós podemos entrar apenas pelos ferimentos mortais do Cordeiro. Então toda vez que nós aproximamos da presença dEle, seja por meio de oração, seja por meio de adoração, nós temos esse privilégio que foi comprado para nós por meio de alto preço. Agora, interessante isso. Olha comigo para Mateus, eu estou caminhando para as conclusões finais. Vem comigo para Mateus capítulo 27. Nesse pensamento que nós temos acessibilidade a Deus por causa da morte de Cristo, e esse véu, quando Cristo morreu, seu corpo foi massacrado na cruz do Calvário, e nós temos esse acesso. Olhando para Mateus capítulo 27, a partir do verso 45, você tem a narrativa explicativa da morte de Cristo. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, e vai descendo, 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 descendo. E quando você chega no versículo 50, e Jesus clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Quando na cruz, então, Jesus termina, quando ele dá o seu brado de estar consumado, quando ele entrega o seu Espírito, algo interessante acontece. A primeira coisa que acontece, está no versículo 51, olha comigo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo. A nossa acessibilidade diante de Deus, nós não tínhamos acesso porque havia um véu. E quando Cristo morre, quando o seu corpo é entregue na cruz, então esse véu, ele é rasgado. Mas lá no templo, simultaneamente, enquanto Jesus morre no alto do Calvário, lá no templo, aquele véu se rasgou em dois de alto a baixo, aquela grande cortina. E você sabe do seu conhecimento que o templo era dividido em três partes principais. Havia os átrios, o lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Havia o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Para quê? Para fazer expiação pelos pecados da nação. Depois, se você quiser ler isso, está lá em Levítico, capítulo de número 16.
Você tem toda a narrativa histórica do dia da expiação. Então, a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, no exato momento da morte de Cristo na cruz, ela se rasgou em duas partes. No momento da morte de Cristo, com uma situação muito interessante, com algo muito interessante. Ela se rasgou, no véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso é muito interessante de olhar essas particularidades. Então, tudo isso rasgou em duas partes no momento da morte de Cristo. Simbolizando o quê? Simbolizando que a barreira que havia entre Deus e a humanidade fora removida. Então agora, todos podem aproximar-se de Deus por meio do sacrifício que Cristo fez ao levar sobre si os nossos pecados. É isso que a gente está considerando aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, verso 22, e que você pode considerar em Hebreus capítulo 9 também, e olhar para tudo isso, versículos 1 a 14, a nossa acessibilidade. Então agora, não tem mais a divisória entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o tabernáculo, e hoje, agora, nós temos o acesso diretamente à presença de Deus, e nós podemos entrar lá a qualquer momento e falar com Deus. 3 minutos para a gente encerrar as nossas conclusões. Então, eu e você, nós temos esse acesso. Queria que você entendesse isso. Nós somos chamados, diz Pedro, para ser sacerdócio santo, devemos oferecer sacrifício diante de Deus. Somos chamados para ser sacerdotes reais, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, e nós podemos ter esta convicção. Então, no versículo 21, para a gente encerrar, Hebreus 10 e 21, nos diz que nós não temos apenas uma grande confiança daquilo que nós temos na presença dele, mas nós contamos também com um grande sacerdote sobre a casa de Deus, para poder chegar. Embora nós sejamos sacerdotes, Hebreus 1 Pedro 2 e 9, Apocalipse 1 e 6, ainda assim nós precisamos de um sacerdote. Então Cristo Jesus é o nosso atual, supremo, sumo sacerdote. E o seu ministério atual assegura-nos que nós podemos chegar na presença dele. E finalmente, versículo 22. Então cheguemos, aproximemos, e é o privilégio do cristão, ou do cristão, comprado com sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. E gente, isso é uma maravilha indescritível. Sermos convidados a um encontro, não com celebridades importantes do mundo atual, mas termos um encontro, um acesso direto com o soberano do universo, Deus, o Criador de todas as coisas. E esse privilégio mostra-nos quatro maneiras. Temos que aproximar com o coração sincero. Temos que aproximar com plena certeza de fé. Temos que aproximar tendo o coração purificado da má consciência. E temos que aproximar tendo o corpo lavado com água pura. Então, quando nós confiamos a Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus. Não somos mais estranhos, mas nós temos um acesso direto a Ele. Deus possa trabalhar o meu e o seu coração, e que nós possamos lembrar sempre disso. A nossa acessibilidade a Deus está garantida. Nós temos acesso livre. Qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer dia. E o que nós podemos fazer? Podemos conversar com Ele, diante do trono, contar a Ele o que acontece nas nossas vidas, na nossa família, no nosso dia a dia. Então, são privilégios importantes. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã, dessa acessibilidade. Que você pode falar com Deus diretamente, contar para Ele e aguardar aquilo que Ele quer fazer
para as nossas vidas. Deus nos abençoe e nos ajude a usufruir dioturnamente dessa acessibilidade a Deus. E a nossa vida, como cristão, pode ser bem diferente quando nós entendemos e descansarmos que eu posso falar com Deus através do acesso que Ele abriu através do véu. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.